Saudações, bem-vindo ao Shumaela, as boas novas da salvação. Bem-vindo à nossa série Oração Pai Nosso. Mateus 6, o versículo 9 diz: Portanto, vós orareis assim: Pai Nosso que estás no céu. Esse é o estudo para o dia de hoje. Pai Nosso que estás no céu. Aqui está o pensamento-chave da oração Pai Nosso. Temos um Pai que está onde? Nos céus. Um Pai que cuida de nós imensamente. Um Pai que está ansioso em ouvir as nossas orações. Ele é pessoal e também soberano. Primeiro, a paternidade de Deus mostra um Pai que é amoroso e cuidadoso. Segundo, é um Deus soberano. Ele habita nos altos céus. A paternidade de Deus, ou Deus sendo nosso Pai, é encontrado em vários textos na Bíblia. Vamos ler Isaías 63, o versículo 16. A palavra de Deus diz: Mas tu és nosso Pai. Outras versões dizem: Sem dúvida, tu és o nosso Pai. Ainda que Abraão não nos conheça e Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, és o nosso Pai, nosso Redentor, desde a antiguidade é o teu nome. Isaías aqui diz: sem dúvida, tu és o nosso Pai. Quer dizer, sem duvidar, Deus é o nosso Pai que cuida de nós, que sustenta-nos, que nos ama, que nos redime. E ele ainda acrescenta: mesmo que Abraão não nos conheça, e Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, sem dúvida, és o nosso Pai, nosso Redentor, desde a antiguidade. Isaías diz: assim que nós caminharmos nessa vida cristã, não podemos nos esquecer que Deus é nosso Pai, que cuida de nós. É nosso Pai que nos ama. Salmos 103, o versículo 13 diz: assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Compadece-se de nós no sentido de sentir compaixão, ter cuidado de nós. O versículo 14 continua dizendo: pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Por que Deus compadece-se de nós? Por que Ele olha a nós com compaixão? Porque Ele sabe que nós somos pó. Porque Deus sabe que nós somos fracos. É por isso que Ele nos olha com compaixão. Quando a montanha for alta, quando a jornada for longa, quando estivermos em turbulência, Deus dos altos céus, com amor, Ele atua como um Pai. Porque Ele sabe que somos fracos e Ele sabe que somos pó. E Ele olha para nós com compaixão. Jesus aqui, Ele nos ensina na oração do Pai Nosso, na sua primeira expressão, a chamarmos
o seu Pai de nosso Pai. Ele nos convida a chamarmos o seu Pai de nosso Pai. Porque Deus nos ama como seus filhos e filhas. Deus nos ama assim como Ele ama a seu Filho Jesus Cristo. E esta é uma mensagem profunda para o universo. Jesus nos convida a chamar o seu Pai do seu Pai. É por isso que essas são as primeiras palavras quando Ele ensina os discípulos a orar. Chamar ao seu Pai do nosso Pai. Porque em Cristo somos uma e única família, com um Pai que nos ama, um Pai que nos protege, um Pai que nos redime, um Pai que nos guia, um Pai que nos sustenta, um Pai que nos fortalece, um Pai que nos dá poder e um Pai que providencia para nós. Vamos olhar para esta frase inicial da oração do Pai Nosso, o seu significado profundo. Nosso Pai. O que é que isso significa? Significa a relação que existe entre nós e Deus. Significa o amor e o cuidado que o Pai tem para conosco. Reconhece que Deus é nosso Pai e nós somos seus filhos. E nós podemos ir a Deus com reverência de um Pai. Nós reconhecemos que Deus nos responde nas nossas petições como seus filhos. Também Deus reconhece com essa expressão que nós somos fracos, mas Ele é forte, porque Ele é o nosso Pai. E que em Cristo somos uma família. Por isso que chamamos a Deus nosso Pai, que habita nos céus. O que isso significa? Nós reconhecemos que o céu é real. Nós reconhecemos que esse Pai que está nos céus um dia também virá. E também acreditamos que o céu é real e é o lugar da habitação de Deus. E também reconhecemos que Deus é o quê? É soberano e que Ele controla tudo a partir dos céus. Quando nos aproximamos a Deus como nosso Pai, Ele está pronto para ouvir as nossas petições. Deus está pronto para cuidar de nós como um Pai. É por isso que ao orarmos, vamos a Deus como nosso Pai e nós como seus filhos. E ao proclamarmos nosso Pai, reconhecemos que Ele é um Deus que cuida de nós como nosso Pai. E que está nas alturas, reconhecemos também que Ele é soberano. Vamos orar. Pai dos altos céus, queremos nesta hora entregar a vida de quem nos assiste, para que ele reconheça que o Pai cuida de nós como seus filhos. E queremos encorajar para que quem também nos assiste tenha coragem de vir a Ti como seu filho e com a confiança de que o Pai vai lhe responder como Pai, e um Pai que faz tudo pelos seus filhos. Abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém.